Meu nome é João, sou taxista na cidade de São Paulo, capital. Eu costumo trabalhar mais com pessoas que já me conhecem, clientes frequentes que me chamam quando precisam de transporte. No entanto, de vez em quando o movimento está fraco, atendo qualquer pessoa que solicita meu serviço de táxi. E é aí que começa essa história sombria e perturbadora que vou contar. Eu estava a caminho de casa após um longo dia de trabalho, e já era quase meia-noite. Estava perto do centro e a maioria das lojas já estavam fechadas. De repente vi duas pessoas fazendo sinal para mim. Eu pensei em dizer a eles que não estavam mais em serviço, mas a necessidade financeira me fez parar para levá-los aonde quer que estivessem indo. Encostei o carro e vi que eram dois homens vestidos de preto. Eles pareciam jovens, mas não consigo descrevê-los muito bem. Era noite e havia pouca luz no local. Eles me pediram para levá-los a um lugar nos arredores da cidade. Eu concordei e eles entraram no táxi. Comecei a dirigir. Geralmente tento conversar com meus passageiros, ser cordial e fazer com que se sintam confortáveis em cada viagem. Mas esses jovens mal me respondiam quando eu perguntava alguma coisa. Parecia que eles não queriam falar nem entre eles mesmos. Os dois estavam muito quietos e a situação começou a ficar desconfortável. Já estávamos a meio caminho quando um deles recebeu uma ligação. Pude ver no espelho retrovisor que o homem tinha um celular muito antigo, daqueles Nokias que saíram nos anos 2000. Ele atendeu e disse: "Estamos a caminho, não comecem sem nós." Depois de receber uma resposta do outro lado da linha, ele desligou. Continuei dirigindo normalmente. Já estávamos saindo da cidade e tudo estava muito quieto e vazio. Eles me diziam para onde seguir, já que não tinham um endereço exato. Perguntei se estávamos quase chegando, ao que eles responderam que faltavam cerca de 15 minutos. Por dentro, eu estava chateado, pois eles nunca mencionaram que seria fora da cidade, em um local tão remoto. Eles apenas disseram para entrar na estrada, e foi por isso que concordei. Nesse momento, minha esposa me ligou para perguntar onde eu estava, pois se sentia preocupada comigo por ser muito tarde e eu ainda não ter chegado. Mas antes que eu pudesse responder, o homem que estava atrás de mim arrancou o celular da minha mão e o jogou pela janela. Gritei, perguntando o que estava acontecendo, e então ele sacou uma faca, apontando-a para o meu pescoço, dizendo para eu me acalmar e continuar dirigindo. Amigos, o terror que senti foi indescritível. A única coisa que pensei foi que eles queriam roubar meus pertences ou meu carro, ou até me sequestrar. Mas nada se comparava à terrível realidade do que essas pessoas estavam planejando fazer comigo. Eu apenas disse: "Está bem, farei o que pedirem, mas não me machuquem. Tenho 2 filhas esperando por mim em casa." O sujeito apenas respondeu: "Cale a boca", e continue dirigindo sem dizer uma palavra. Então, obedeci. Dirigi por mais alguns minutos, até que um deles disse para virar em um determinado lugar, que era uma estrada cercada por mato alto. Não havia nada mais além de arbustos ao redor. Eu já estava perdendo as esperanças, para ser honesto. Entrei na estrada e dirigi por mais alguns minutos até chegarmos a uma casa de 3 andares abandonada. Estava em péssimo estado, suja, sem portas ou janelas. Eles me disseram para desligar o carro, e assim o fiz. Depois, me fizeram sair do carro e caminhar em direção à casa. Eu não pude deixar de perguntar o que eles pretendiam fazer comigo e por que estavam fazendo isso. Eu disse que minha família mal tinha dinheiro e que vivíamos dia após dia com o que eu ganhava como taxista. Me mandaram calar a boca, ameaçando me fazer mal com a faca que tinham. Eles me fizeram entrar na casa e subir para o 2º andar. Aquilo já estava sendo a coisa mais aterrorizante da minha vida. O local estava todo escuro, não dava para ver nada, e até tropecei nas escadas. Havia um cheiro horrível no local. Quando chegamos ao 3º andar, lá estava um grupo de pessoas, todas vestidas de preto com capuz. No meio deles, havia uma pequena fogueira, e foi por isso que pude ver o que havia lá dentro. A primeira coisa que ouvi foram gritos. Olhei para o chão e vi outras 3 pessoas amarradas, mãos e pés, com fita adesiva na boca, chorando e gritando desesperadamente. Também notei que havia um pentagrama gigante desenhado no chão, e nas 4 paredes do quarto haviam figuras e frases pintadas em algum idioma desconhecido.
Foi tudo o que consegui ver antes de ser atingido na cabeça por um dos sequestradores e cair no chão. Não perdi completamente a consciência. Ainda conseguia ouvir suas vozes. Sentia que estavam me amarrando da mesma forma que as outras pessoas que mencionei. Ouvi uma pessoa que parecia ser o líder dizer: "Este é o único que trouxeram?" O rapaz então respondeu pedindo que o perdoassem, mas que não conseguiram levar mais ninguém. Eu estava quase apagando, mas de repente senti um tapa no rosto que me manteve acordado. Parecia que eles precisavam que nós ficássemos conscientes o tempo todo, para fazer seja lá o que estivessem planejando fazer com todos nós ali amarrados. Então, vi todos eles formando um círculo ao nosso redor e começaram a recitar uma espécie de oração em outro idioma. Eu comecei a chorar, pois sabia que nunca mais veria minha família e que tudo acabaria ali. Eles pegaram algumas facas e começaram a fazer pequenos cortes em nossos corpos, esfregando o sangue em seus rostos e desenhando figuras estranhas, enquanto repetiam essas orações macabras. Eu tremia de medo, e uma das garotas que estava ao meu lado, também vítima, desmaiou. Um deles tentou acordá-la, pois, como mencionei, eles precisavam que todos estivéssemos conscientes. No entanto, a garota não acordou e não reagia. Então, os sujeitos, de maneira cruel, a jogaram pela janela do terceiro andar, já que ela não lhes servia mais para o ritual que estavam fazendo. Embora pensando bem, acho que ela teve sorte, pois o que eles planejavam fazer conosco era muito pior. Quando todos terminaram de esfregar aquilo em seus rostos, ficaram em silêncio. Então comecei a ouvir sons de todos os tipos de animais do lado de fora. Eu estava aterrorizado, era algo macabro. Eles começaram a rir, estavam plenamente satisfeitos, pois sabiam perfeitamente que não eram animais lá fora, mas sim alguma coisa maldita que estavam invocando. Eu quase desmaiei, mas tentei com todas as minhas forças ficar consciente, pois não queria que me jogassem pela janela também. Estávamos no terceiro andar, e era quase impossível cair daquela altura e continuar vivo. Então me mantive forte e resistente. Quando os barulhos lá fora cessaram, todos pegaram facas afiadas e se aproximaram de nós. O líder disse a eles: "Agora é a hora." As outras pessoas que estavam comigo começaram a gritar em desespero. Gritos que ainda posso ouvir em minha mente. Eu fechei os olhos, esperando pelo meu fim. Mas antes que eles pudessem fazer algo, um deles disse: "Esperem, estão vendo aquelas luzes de carro?" Todos correram até a janela para olhar melhor. Eu comecei a ouvir o som de uma caminhonete. Os sequestradores pegaram suas armas e saíram correndo. Parece que estavam indo enfrentar quem quer que estivesse chegando ali, mas então ouvi disparos. As pessoas que estavam comigo começaram a pedir ajuda, e eu também comecei a gritar com as poucas forças que ainda me restavam. Depois de um tempo, 3 homens armados subiram. Eram policiais disfarçados que estavam casualmente na área em busca de uma gangue criminosa, e acharam estranha a movimentação naquela casa, então resolveram investigar. Eles foram nosso milagre, nos desamarraram e nos levaram para o hospital. Eu desmaiei e só acordei no dia seguinte com minha esposa ao meu lado. Comecei a chorar inconsolavelmente, pois pensei que nunca mais haveria. Também havia investigadores lá, que iriam me fazer perguntas sobre aquelas pessoas que me haviam sequestrado. Eles disseram que só conseguiram pegar um deles, pois os outros tinham fugido e não foram encontrados, mas que o sujeito se recusava a falar e preferia ser privado da vida a revelar algo sobre aquela seita, pois tinham um pacto de sangue. Contei minha versão da história, e eles fizeram o possível para encontrar os outros membros daquela seita, mas infelizmente nunca os encontraram. O sujeito que pegaram ainda está na prisão cumprindo sua pena, mas nunca disse uma única palavra sobre o ocorrido. Eles ainda estão por aí, escondidos em algum lugar, levando pessoas inocentes para suas feitiçarias, seus rituais satânicos e saindo impunes, pois ninguém sabe de seu paradeiro. E o número de pessoas desaparecidas continua aumentando.
Agradeço por ouvirem a minha história, pois é um milagre que eu ainda esteja aqui para contá-la. Meu nome é Carlos Lima, e atualmente sou taxista em Águas Calientes, estado mexicano. Esta história não é paranormal, mas prometo que é muito mais aterrorizante do que qualquer coisa. Uma noite, após deixar uma senhora em sua casa, dobrei a esquina, onde havia um terreno baldio. Estacionei por um momento para atender uma chamada. Estava prestes a sair quando um homem saiu do terreno com uma grande e desgastada mala. Tomei um baita susto, mas o sujeito estava bem vestido e parecia apresentável. Não parecia ser um mendigo ou algum morador de rua. Ele se aproximou do meu táxi e perguntou se eu estava disponível, pois precisava ser levado para casa. Eu fiquei pensando por alguns segundos porque, honestamente, achei muito estranho aquele homem sair com uma mala do meio de um terreno baldio. Ele notou minha hesitação e o fato de eu talvez não querer aceitar a corrida. Então ele riu e, com uma voz amigável, disse que estava lá para fazer suas necessidades, pois estava apertado e não havia outro lugar por perto, e por isso ele tinha saído do meio daquele terreno. Eu não tinha perguntado nada, mas por alguma razão ele sentiu a necessidade de compartilhar essa informação comigo. Acabei concordando e ele entrou no táxi. O homem me informou o seu destino e eu comecei a dirigir. O sujeito parecia nervoso, não parava de mexer as pernas e olhar para todos os lados. Tentei puxar conversa para quebrar o gelo e perguntei se ele estava voltando de uma viagem. Ele demorou para responder, mas finalmente disse: "Não, estou me mudando." Continuei tentando puxar conversa, mas ele claramente não queria responder. Então, limitei-me a dirigir. Estávamos em uma avenida que normalmente fica bastante congestionada, mas como era tarde, não havia muitos carros. De repente, ouvi gritos e batidas vindo da mala no porta-malas. Olhei para o sujeito pelo retrovisor e ele me disse para parar, mas não havia como parar naquela avenida movimentada. Perguntei o que estava acontecendo e quem estava dentro da mala. Do nada, o sujeito abriu a porta e saltou. Como não estava indo muito rápido, não aconteceu nada com ele. Ele se levantou e saiu correndo na direção oposta. Quase foi atropelado, mas conseguiu sair da avenida. Eu imediatamente fui estacionar para abrir o porta-malas. A mala estava meio aberta, mas não ouvi mais gritos ou alguém se debatendo. Abri a mala cautelosamente e encontrei uma garota com ferimentos graves pelo corpo. Ela estava desmaiada. Eu imediatamente chamei a polícia e uma ambulância. Eles não demoraram muito para chegar e levaram a garota para receber atendimento imediatamente. Eu prestei depoimento para a polícia sobre o que aconteceu e depois fui para casa muito assustado. Não consegui dormir a noite toda. Passaram-se alguns dias e vi as notícias sobre o caso daquela garota. Ela declarou que aquele sujeito era seu ex-namorado, que a enganou e a levou para um terreno baldio, onde tentou acabar com a vida dela. No entanto, o sujeito não percebeu que ela ainda estava viva quando a colocou na mala. O homem ainda está foragido, mas alguns dias depois o encontraram no estado de Jalisco. Agora ele está atrás das grades. Como eu disse, isso não foi algo paranormal, mas para mim, o fato de coisas assim acontecerem todos os dias é muito mais aterrorizante. Olá, me chamo José Luiz, e esta é uma experiência paranormal que aconteceu comigo alguns anos atrás, quando eu trabalhava como taxista em Curitiba. Eram cerca de 8 horas da noite quando saí para trabalhar em meu táxi, como fazia todas as noites. Sempre estacionava do lado de fora da estação de ônibus, pois era onde mais conseguia clientes. Porém, naquela noite, antes de chegar à estação, eu estava parado em um semáforo quando, do nada, uma senhora de cerca de 60 anos, toda vestida de preto, entrou no carro. Eu fiquei assustado e surpreso, pois ela apareceu repentinamente do nada. Fiquei um pouco chateado com isso, mas não quis ser rude. Apenas disse "boa noite" e sugeri que da próxima vez ela sinalizasse antes de entrar, pois poderia ser perigoso. Em nenhum momento tinha visto ela do lado de fora, e eu poderia até mesmo tê-la atropelado. No entanto, ela apenas me respondeu: "Leve-me para casa. Estão me esperando. E estou com pressa."
Ela me entregou um pedaço de papel antigo com o endereço, e eu comecei a dirigir. Eu podia ver pelo retrovisor que a senhora estava me observando. Não tirava os olhos de mim. Comecei a me sentir desconfortável, pois o olhar dela era muito penetrante, e seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse acabado de chorar. Perguntei se ela estava bem, e ela disse que precisava chegar em casa rapidamente, onde seu marido e filho a esperavam. Acelerei um pouco para chegar mais rápido, mas quando chegamos ao endereço que ela me deu, era uma área deserta. Havia apenas uma casa isolada no local, mas estava completamente abandonada. Eu disse: "Acho que me perdi. Pode me dizer como chegar lá?" No entanto, ela respondeu: "Aqui é o lugar." Ela saiu do meu táxi e entrou na casa abandonada. Eu estava muito confuso e não podia deixar uma senhora idosa sozinha naquele lugar tão ermo. O lugar parecia perigoso. Esperei por um tempo dentro do meu táxi, na esperança de que ela saísse, mas não havia nenhum sinal dela. Decidi sair do carro e gritar para ver se estava tudo bem com ela, mas ela não respondeu. Eu não sabia o que fazer. Não podia deixá-la ali. Então, me aproximei da casa, tentei olhar lá dentro por uma janela de vidro, mas não vi nada. Estava tudo escuro. Acendi a lanterna do meu celular para tentar enxergar algo lá dentro, mas nada. Não consegui encontrar a tal senhora. Ela parecia ter desaparecido. Bastante intrigado, corri de volta para o meu táxi, dei partida e saí. Estava muito confuso e um pouco assustado. Quando cheguei em casa, pesquisei aquele endereço na internet, pois não queria ficar com dúvidas. Ao procurar, encontrei links relacionados a uma tragédia que havia acontecido naquele local. Descobri que há 10 anos a casa tinha sido completamente destruída por um vazamento de gás. Dentro dela estavam um senhor e seu filho de 8 anos, que morreram no acidente. Ao investigar mais sobre aquele fato, vi a imagem daquela senhora que entrara no meu táxi poucas horas antes. A nota dizia que ela era a mãe e esposa das vítimas do incêndio. Naquela noite, ela estava fora da cidade a trabalho, mas quando recebeu a notícia, sofreu um ataque cardíaco e veio a falecer antes de poder voltar para casa. Fiquei chocado ao ler a notícia. Tudo começou a fazer sentido em minha cabeça. A pobre alma daquela mulher ainda estava tentando chegar em casa para ver sua família. Não conseguia acreditar que algo assim tinha acontecido comigo. Nunca imaginei ter um encontro com uma pessoa falecida, mas aconteceu, e ainda não entendo por quê. Jamais me esquecerei daquela noite. Me chamo Jorge e vou contar uma das muitas experiências paranormais que ocorreram ao longo dos anos em que trabalhei como taxista. Esta foi a mais intensa, na minha opinião. Já tenho 20 anos nessa profissão. Isso aconteceu quando eu estava começando minha carreira. Trabalhava como taxista em Osaka, no Japão. Naquela noite, lembro-me de ter levado alguém para o aeroporto e, em seguida, recebi outra corrida de um senhor que acabara de chegar à cidade. Ele queria que eu o levasse até um hotel. Ele estava na companhia de uma mulher muito pálida, quase cadavérica, vestida elegantemente de preto. O senhor também usava um terno elegante, deixando claro que era um homem de negócios, já que trazia consigo uma pasta típica de quem trabalha com isso. Primeiro, ela entrou no táxi enquanto o senhor colocava a mala no porta-malas. Depois, ele se juntou a ela e começou a falar ao telefone com alguém provavelmente do seu trabalho, discutindo apenas assuntos de negócios. A mulher permaneceu calada e imóvel, e mal consegui ver seu rosto, pois ela mantinha a cabeça baixa o tempo todo. Depois de um tempo, em uma conversa casual, enquanto eu dizia ao senhor para não se preocupar, pois ainda havia tempo para ele e sua esposa se arrumarem para um evento que teriam de ir às 8 horas, ele me respondeu: "Minha esposa? Eu estou sozinho. Além disso, sou divorciado há muito tempo." Muito espantado, olhei pelo retrovisor e não vi mais ninguém no carro, apenas o senhor. A mulher que estava com ele simplesmente tinha desaparecido. Eu quase causei um acidente devido ao susto que tomei. O senhor me advertiu e disse para tomar cuidado, já num tom um pouco irritado. Eu pedi desculpas, afirmando que não sabia o que havia acontecido para eu ter perdido o controle do veículo.
Decidi não mencionar a mulher que vi entrar no táxi, pois parecia algo difícil de acreditar. Além disso, eu estava um pouco em choque e nem sabia como assimilar aquilo que tinha ocorrido. Finalmente, chegamos ao destino do senhor. Ele pagou e saiu do táxi, pegando sua mala. Ele entrou no hotel e eu segui meu caminho, indo para casa. Não queria mais trabalhar naquela noite, pois estava muito confuso e nervoso. No dia seguinte, alguém logo cedo bate à minha porta. Era um detetive da promotoria. Ele disse que precisava me fazer algumas perguntas sobre uma pessoa que eu havia deixado em um hotel na noite anterior. Tinham me localizado através das câmeras de segurança do hotel, que registraram a placa do meu carro. O detetive me mostrou uma foto do homem e perguntou se eu o havia levado ao hotel na noite anterior. Eu confirmei que sim e perguntei o que havia acontecido. Ele me disse que haviam encontrado o homem sem vida, naquela manhã no quarto do hotel. Alguém havia entrado no quarto evitando as câmeras de segurança e tirado a vida dele. O detetive perguntou se eu havia ouvido algo estranho durante a ligação telefônica que o senhor havia feito no carro, ou se poderia compartilhar qualquer coisa que tivesse conversado com o homem. Eu apenas relatei o pouco que conversamos e mencionei que ele tinha uma reunião de negócios naquela noite. Eu omiti a parte sobre a mulher, pois isso era algo difícil de acreditar. O detetive saiu e não ouvi mais falar do caso até algumas semanas depois, quando o vídeo das câmeras de segurança do hotel viralizou. Nele, era possível ver o homem saindo do meu táxi. No entanto, o que mais chamou a atenção e assustou as pessoas foi que atrás dele havia uma sombra negra também saindo do meu táxi. Eu sabia que era aquela mulher, seja lá o que fosse aquilo. A essa altura, tinha certeza de que não era humano. As pessoas especularam que era o espírito da morte vindo para buscá-lo, mas isso é algo que nunca saberemos. Contar essa história ainda me arrepia até hoje. Estrada para o terror. Tudo começou em uma noite que estava muito quente e escura. Era uma noite de verão com uma lua nova, e a única coisa que iluminava o céu eram as estrelas. Nós estávamos no carro, sem rumo, tentando matar o tédio. Coisa difícil quando se mora em uma pequena cidade do interior paulista. Éramos em 5 no total. Minha namorada e seu irmão mais novo que não desgrudava dela, a prima deles, um amigo meu e eu, todos apertados dentro daquele Palio. Depois de andar um pouco pela cidade, resolvemos sair da região mais urbana e pegar as estradas que ficavam mais afastadas do centro. Depois de um tempo, já estávamos em uma estrada de terra completamente escura, sem poste ou identificação alguma. Eu acho que a gente nunca passou por aqui antes, a minha namorada falou. E realmente eu não me lembrava de ter estado por lá antes. Como era um lugar novo, resolvemos continuar em frente e ver onde ia dar. Depois de uns 20 minutos naquela estradinha, chegamos a uma bifurcação. Uma das estradas que saía de lá estava bem mal cuidada. Parecia não passar carro por lá já fazia muito tempo. E o matagal já estava tomando de conta. A outra estrada que saía da bifurcação parecia ser a continuação da estrada em que estávamos. Como estávamos nos sentindo aventureiros, o meu amigo sugeriu pegarmos a estrada menos conservada, e foi o que fizemos. Como ela estava muito ruim, não pude ir muito rápido. Essa estrada passava por um terreno com uma vegetação baixa, mas a cerca de uns 20 metros à direita dela, o matagal já virava uma floresta mais densa com árvores grandes. No lado esquerdo, a distância entre a floresta e a estrada era de uns 10 metros. Cerca de uns 40 minutos depois, ainda estávamos passando pela estrada. Então alguma coisa na nossa frente chamou a nossa atenção. Havia umas árvores caídas no chão, bloqueando a estrada. Nós pensamos o que fazer, e depois de alguns minutos resolvemos tirar as árvores e continuar em frente. Eu e o meu amigo descemos do carro e com algum esforço conseguimos limpar o caminho. Então voltamos para o carro e continuamos a seguir a estrada.
Menos de 20 minutos depois, acabamos chegando no fim da estrada. Ela parava em uma casa, um casarão para ser mais exato. Nós achamos estranho ter uma casa daquelas ali, tão longe da cidade, quase escondida no meio do mato. E que casa! Tinha 2 andares e um monte de janelas espalhadas por toda a fachada. Contamos 8 embaixo e 9 janelas no andar de cima. A porta de entrada era imensa, com uns degraus de pedra na frente, assim como os batentes. A casa estava completamente acabada. As janelas pareciam estar podres. Já que tínhamos tido tanto trabalho para chegar lá, resolvemos dar uma olhada dentro da casa. Só que como não tínhamos uma lanterna, então eu deixei o carro apontando para as janelas e liguei o farol alto. Apesar da aparência de podridão, a porta era bem sólida e pesada e estava muito bem trancada. O jeito foi tentar uma das janelas. Sem muito esforço conseguimos abrir uma delas, que quase desmanchou quando puxamos. O meu amigo entrou primeiro, para dar uma olhada lá dentro e ver se o chão não estava podre, ou se o teto e as paredes não pareciam que iam cair. Depois de algum tempo, ele apareceu na janela de novo, falando que estava tudo bem. Então, o irmão mais novo da minha namorada entrou, depois a prima da minha namorada, depois a minha namorada e então eu. Nós tínhamos entrado em uma sala que parecia ser uma sala de jantar. Ela estava quase vazia, a não ser por umas cadeiras velhas de madeira jogadas em um canto. O chão também era de madeira, rangia e estalava muito enquanto andávamos. Abrimos mais 2 janelas para iluminar melhor lá dentro. Depois de dar uma boa olhada nessa sala, resolvemos dar uma olhada no resto da casa. Essa sala tinha 2 portas, uma porta dupla à direita que ia para uma outra sala, onde estava a porta de entrada, e uma porta menor à frente, que levava para a cozinha. Nós fomos pela porta dupla, indo parar em uma sala muito grande, a sala de entrada. Esta sala tinha a porta de entrada à nossa direita, frente da casa, e uma escada à esquerda que levava ao segundo andar, mas a escada estava completamente podre e quebrada, o que impedia que subíssemos para o segundo andar. Nós abrimos algumas janelas para iluminar essa sala também. Nós só estávamos conversando e andando pela sala quando o irmão da minha namorada falou que escutou um barulho vindo do andar de cima. Pensamos que ele queria simplesmente assustar a gente, então todos nós ouvimos o barulho. Era o mesmo barulho que o chão fazia quando a gente pisava nele. Deve ser o barulho da casa assentando, o meu amigo falou. É só a casa estalando, ela já está velha. Então ouvimos o som de novo e de novo. Pareciam passos em algum lugar lá em cima. Não dava para dizer direito de onde vinha. Então todos, menos a prima da minha namorada, nos aproximamos da escada para tentar ouvir alguma coisa lá de cima. Foi aí que ouvimos o som de novo. Foram 3 passos e de repente parou. O irmão da minha namorada falou: "Será que tem alguém lá em cima?" Mas ninguém respondeu. Então, nós ouvimos um grito estridente, mas não estava vindo de lá de cima, e sim da janela. Era a prima da minha namorada. Enquanto nós fomos ver a escada, ela ficou na janela olhando lá fora. Ela veio correndo na nossa direção e começou a falar que tinha alguém ao lado do carro. Quando ela falou isso, eu senti o meu sangue esfriar e todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. A minha namorada grudou em mim, se tremendo toda. "Você tem certeza que você viu alguém do lado do carro?" O meu amigo perguntou. "Tenho, eu vi. Eu não vi de onde veio, mas estava parado do lado da porta do passageiro." Ninguém estava com a mínima coragem de ir ver se realmente tinha alguém lá. Então, as luzes do farol do carro começaram a ficar fracas. "O que é isso? O que está acontecendo?" O irmão da minha namorada perguntou. "Acho que a bateria do carro está acabando", eu respondi. A minha namorada começou a apertar a minha mão e a chorar, falando que aquilo não era hora para a bateria do carro acabar. Nós todos agora estávamos com medo.
Alguns segundos depois, a luz do farol do carro apagou completamente. Nós 5 ficamos no mais completo silêncio. Então, o meu amigo falou: alguém vai ter que ir lá no carro ver o que aconteceu, ou pelo menos tentar ligá-lo. E claro que esse alguém era eu. Algum tempo depois, eu resolvi que não tinha outro jeito. Eu ia ter que ir lá fora mesmo, no escuro. Eu falei que eu iria, e que era para eles ficarem onde estavam. Eu tentei fazer o mínimo de barulho possível até chegar na janela. Mesmo com os olhos acostumados com a escuridão, eu não conseguia ver nada. Só uma sombra mais escura que eu esperava ser o carro, e só o carro. Eu pulei a janela e fui devagar, segurando a chave do velho Palio. Quando cheguei no carro, abri a porta e a luz interna acendeu. Eu achei isso estranho, já que se a bateria tivesse acabado, a luz de dentro do carro não deveria acender. Então eu vi que o farol estava desligado. Aí eu senti aquele arrepio subir a coluna de novo. Apesar do carro estar destrancado, nós não ouvimos a porta abrir ou fechar. Como é que alguém ia conseguir desligar o farol sem abrir a porta? E por que, ao invés do farol simplesmente apagar, ele foi ficando fraco até escurecer completamente? Eu acendi o farol. E antes que eu pudesse pensar no que estava acontecendo, o resto do pessoal saiu voando pela janela da casa, berrando de pavor. A minha namorada e o irmão dela estavam chorando. A prima deles estava com uma cara de completo pavor e o meu amigo estava mais branco que uma vela. Eles praticamente se jogaram para dentro do carro e começaram a gritar para eu trancar as portas e ir embora. Sem entender nada, mas já completamente apavorado, foi exatamente o que eu fiz. Foi um alívio quando o carro pegou de primeira. Eu fiz a volta e disparamos pela estrada de novo. Eu perguntava o que tinha acontecido, mas a minha namorada só estava tentando acalmar o irmão dela, que estava chorando assim como ela. A prima deles estava muda e o meu amigo só falava para eu não parar, para continuar em frente. Quando todos já estavam começando a ficar mais calmos de novo, e a minha namorada e o irmão dela já tinham parado de chorar, eu virei para o meu amigo que estava no banco de trás e perguntei o que tinha acontecido. Quando eu estava olhando para trás, a minha namorada, que estava no banco ao meu lado, berrou: "Para!" Com um susto, eu sentei o pé no freio. O carro derrapou um pouco, mas felizmente parou a tempo. Todo mundo dentro dele voou para frente. Quando nos arrumamos dentro do Palio novamente, eu olhei para a minha namorada e perguntei o que era. Então, eu vi que ela estava chorando de novo, apontando o dedo para a frente. A mão dela tremia. Então eu vi o que era. A estrada estava cheia de árvores de novo, tampando o caminho. "Vocês não tinham tirado as árvores do caminho?" A prima da minha namorada perguntou. Eu falei que sim, que a gente tinha tirado. Isso foi o suficiente para o irmão da minha namorada começar a chorar de novo. Comecei a olhar em volta para ver se via alguém ou alguma coisa. Depois de um tempo, olhei para o meu amigo e falei: "A gente vai ter que sair para limpar a estrada. Não tem outro jeito." Ele falou para eu passar por cima das árvores. "Se eu for com tudo, o carro vai bater nos troncos e pode ficar preso, ou vai furar um pneu, ou talvez arrebentar alguma coisa e a gente também não sai mais daqui. A única opção é a gente limpar a estrada." Depois de um tempo em silêncio, ele concordou. Nós dois saímos e fomos em direção às árvores tombadas no chão. A minha namorada fechou a porta do carro e as trancou. E ainda por cima com a chave dentro. Legal ela, né? Dessa vez, tinha muito mais árvores do que antes. Com muito cuidado e prestando atenção em tudo em volta, nós começamos a arrastar as árvores para fora do caminho. Quando finalmente limpamos o caminho, olhamos um para o outro, com aquele olhar de quem diz: "Vamos dar o fora daqui." Quando estávamos voltando para o carro, ouvimos um barulho no mato.
Paramos e olhamos à nossa esquerda. Não dava para ver nada, ainda mais com o farol do carro na nossa cara. Então, de repente, alguns pássaros saíram voando de onde o barulho estava vindo. Isso foi o suficiente para nós dispararmos em direção ao palio. O pior foi que quando chegamos lá, ninguém queria abrir a porta para a gente. A gente ficou batendo na janela, mas o pessoal dentro do carro só estava chorando e berrando. Eu e o meu amigo já estávamos quase entrando em pânico. Ele já estava procurando uma pedra para quebrar o vidro e entrar no carro quando a prima da minha namorada finalmente destrancou a porta. O meu amigo entrou pela porta do motorista mesmo e se jogou no banco de trás, e eu fui logo atrás dele. Mal sentei no banco e já meti o pé no acelerador. A porta fechou com o carro disparando. Apesar da velocidade com que a gente saiu, nós ainda conseguimos ver, saindo do meio do mato, alguma coisa estranha. Parecia uma mancha escura com formato humano. Era muito alto aquilo, parecia ter mais de 2,5 metros. A minha namorada e a corajosa família dela se desesperaram quando viram a figura. Começaram a chorar feito bebês assustados. Desde aquele ponto até chegar na estrada de terra, eu não diminuí a velocidade. Estava indo com o pé fincado no acelerador. O carro estava pulando mais do que boi bravo, naquela estrada esburacada e mal conservada. Quando chegamos na estrada de terra em melhores condições, eu entrei com tudo e também não diminuí a velocidade. Chegando no asfalto, já estávamos um pouco mais calmos e eu finalmente relaxei o pé no acelerador. Ninguém falou nada até chegarmos na cidade. Quando chegamos, fomos direto para a casa da minha namorada. Os pais dela tinham saído. Enquanto ela, o irmão dela e a prima deles entravam na casa, eu puxei o meu amigo para o canto e perguntei o que tinha acontecido dentro da casa para eles saírem correndo daquele jeito. Ele falou que quando eu já estava lá fora no carro, eles ouviram mais alguns passos no andar de cima. Ficaram prestando atenção se conseguiam descobrir o que era, quando de repente veio um som do topo da escada, de como se alguém estivesse segurando a respiração e soltasse de repente. Diz que depois disso veio um cheiro de podridão, como se tivesse algum bicho morto lá há mais de uma semana. O barulho daquela respiração estranha já tinha os assustado o suficiente para saírem correndo, mas bem nessa hora eu liguei os faróis do carro. Então, eles viram uma coisa sem forma que estava saindo da cozinha. Mas quando eu liguei o farol do carro, a luz parecia ter assustado a tal criatura, porque ela voltou para a cozinha na hora. Foi aí que eles entraram em pânico e saíram correndo. Ele falou que não deu para ver o que era direito. Eles viram uma mancha preta voltando para a cozinha e só. Até hoje, eu não sei no que foi que a gente se meteu. O irmão da minha namorada ainda tem pesadelos com aquela noite e não gosta nem um pouco de falar no assunto. A minha namorada fica muito brava se eu tento fazê-la falar algo sobre o acontecido. A prima deles é a única que fala alguma coisa, mas também não gosta de tocar muito no assunto. Eu sei que além do susto todo que a gente tomou, a suspensão do meu carro ficou completamente arruinada depois da nossa fuga. Eu tive que mandar refazê-la toda. Eu nunca mais voltei para aquele lugar e nunca mais quero voltar. Às vezes me perguntam onde é que fica, porque ninguém acredita na minha história, mas eu não falo. Se aquela estrada estava bloqueada, deve ser por um bom motivo. Olá, meu nome é Manuel e trabalho como transportador de mercadorias em meu caminhão há alguns anos. É um trabalho muito exigente, responsável e às vezes perigoso, especialmente quando tenho que viajar por várias estradas Brasil afora.
Algumas são mais perigosas que outras, seja devido às curvas acentuadas ou à criminalidade dos lugares. No entanto, a história que estou prestes a contar superou em muitos esses desafios. Naquela noite, eu já estava dirigindo por muitas horas, percorrendo uma estrada no interior do Mato Grosso do Sul. Eram estradas sinuosas, cheias de curvas perigosas. A situação ficou ainda pior quando começou a chover forte. Naquela época, eu tinha pouca experiência, e as curvas daquela estrada me deixaram bastante nervoso, especialmente à noite e com chuva. O cansaço começou a se acumular, e eu sabia que precisava fazer uma pausa para descansar, pois continuar dirigindo nessas condições era muito perigoso. A próxima área de descanso estava muito distante. Decidi procurar um local onde pudesse parar temporariamente e descansar na cabine do caminhão por um curto período. Encontrei um lugar em frente a uma pequena vegetação, estacionei meu caminhão, desliguei o motor e peguei meu guarda-chuva e lanterna para sair e fazer minhas necessidades. Após retornar ao caminhão, notei algo estranho. Ao caminhar em direção à cabine, vi pegadas de sapatos com lama nas escadas do lado do passageiro, e a porta estava entreaberta. A luz interna estava ligada, mas eu tinha certeza que havia fechado ambas as portas antes de sair. Isso me deixou apreensivo, pois parecia que alguém havia entrado enquanto eu estava fora. Com cautela, abri a porta do passageiro lentamente e apontei minha lanterna para o interior, perguntando se alguém estava ali e que deveria sair. No entanto, ninguém respondeu. Decidi abrir a cortina da cabine cuidadosamente antes de abri-la por completo, e foi então que ouvi a voz de um homem chorando e pedindo ajuda. Ele implorava: "Ajude-a, por favor, ajude-a." Abri a cortina de repente, mas misteriosamente não havia ninguém lá dentro. Isso me deixou perplexo, pois a voz parecia vir de dentro do caminhão. Comecei a tremer de medo. Foi então que notei um detalhe que havia passado despercebido. Acima da cama, no canto, havia uma roupa de bebê velha e suja, com grama e lama, e com algumas partes rasgadas. Fiquei chocado, e sem pensar duas vezes, joguei aquilo para fora do caminhão, pois senti uma sensação horrível vindo daquele objeto. Fechei a porta da cabine e liguei o motor do caminhão. Não queria mais dormir naquele local e estava extremamente nervoso com o que havia acontecido, além de estar exausto, pois não havia dormido por quase 20 horas. Quando comecei a sair daquele lugar, antes de entrar na estrada, acabei esbarrando o caminhão em alguma coisa no caminho. Pensando que fosse alguma pedra grande no caminho, rapidamente desci do caminhão para verificar se ele tinha sofrido algum dano. Ao me aproximar, percebi que haviam 3 grandes cruzes de cimento e eu havia danificado 2 delas. No local tinha uma pequena lápide com a inscrição "Descanse em paz, família Oliveira", e uma foto emoldurada que mostrava uma mulher, um homem e uma bebê de cerca de 1 ano de idade. Naquele momento, tudo fez sentido. Eu estava certo de que aquelas pegadas e a voz que havia ouvido no caminhão pertenciam ao homem que havia falecido juntamente com sua família naquele acidente. Ele estava pedindo ajuda para salvar sua filha. Emocionado, comecei a chorar, pensando em como aquela tragédia deve ter sido dolorosa para ele, pois mesmo após a sua morte, ele ainda parecia tentar de alguma forma proteger sua filha. Foi uma história triste, daquelas que deixam uma marca para a vida inteira. Eu jamais vou me esquecer daquela noite. Meu nome é Gerardo. Por muitos anos trabalhei como motorista de caminhão para várias empresas. Agora já estou aposentado, pois tenho 70 anos. Mas durante toda a minha carreira como caminhoneiro, muitas coisas paranormais aconteceram comigo. A história que vou contar aconteceu há 20 anos. Eu estava transportando material de construção do Paraná até o estado de Minas Gerais. Já havia dirigido por mais de 10 horas e a noite havia chegado. Eu gostava de viajar à noite, pois as estradas estavam mais vazias, e eu apreciava a sensação de tranquilidade e solidão. Estava ouvindo música como de costume quando, de repente, vi um homem à beira da estrada fazendo sinal de carona.
Imediatamente parei o caminhão, pois naquela época era muito comum pessoas pedindo carona, e eu sempre ajudava quando podia. Era um homem de cerca de 60 anos, com roupas sujas e gastas. Perguntei para onde ele estava indo, e ele me disse que precisava de ajuda, pois seu caminhão havia quebrado a cerca de 1 quilômetro à frente, e ninguém havia parado para ajudá-lo. Eu disse a ele para entrar no caminhão, que eu o levaria e tentaria ajudar com minhas ferramentas. O homem entrou no caminhão e sentou-se no banco do passageiro, mas estava muito calado. Perguntei a ele sobre as empresas para as quais trabalhava, mas ele não respondeu. Depois, perguntei se estava bem, pois suas roupas estavam rasgadas e sujas, mas ele continuou em silêncio. Ele não disse uma única palavra desde que entrou no meu caminhão. Já havia passado o quilômetro de distância que ele havia mencionado, e seu caminhão ainda não estava à vista. Perguntei a ele se estava mais adiante, mas ele apenas apontou para a frente com o dedo, como se dissesse para eu continuar dirigindo. Então, continuei. No entanto, à medida que o tempo passava, fui ficando cada vez mais nervoso, pois não havia nenhum caminhão parado à beira da estrada. Percebi então que, estranhamente, havíamos voltado ao mesmo local onde eu tinha o encontrado, o quilômetro 62. Fiquei extremamente surpreso, pois era impossível que tivéssemos voltado ao mesmo lugar. Eu estava dirigindo em linha reta o tempo todo, não tinha como ter voltado. O homem continuava em silêncio. E eu não sabia o que estava acontecendo. Assustado com a situação, pedi educadamente para ele sair do caminhão, pois estava ficando com medo daquilo tudo. Ele saiu sem dizer uma palavra, sem agradecer, sem me olhar. O vi caminhar em direção ao mato e desaparecer entre os arbustos. Eu fiquei com pena daquele sujeito. Não queria simplesmente partir e deixá-lo ali, mas ele já tinha sumido da vista. Fiquei indeciso sobre o que fazer, pois sabia que não era certo deixá-lo sozinho naquela situação. Nesse momento, outro caminhão passou por nós e estacionou à minha frente. O motorista veio até mim e perguntou se eu havia visto um homem pedindo carona. Fiquei surpreso e perguntei como ele sabia disso. Ele explicou que passava por aquela estrada quase todos os dias, e que o homem que havia pedido carona era um caminhoneiro que havia sofrido um acidente exatamente onde eu tinha estacionado meu caminhão. Ele me contou que o homem perdera a vida no acidente e que, por muitos anos, ele pedia carona aos caminhoneiros que passavam por ali. No entanto, aqueles que paravam para ajudá-lo desapareciam. Um amigo dele havia desaparecido após dar carona ao homem, e eles nunca mais ouviram falar dele. Ele estava preocupado e queria me avisar sobre a situação. Agradeci ao motorista por me alertar e seguimos nosso caminho. Até hoje, não sei por que aquela alma penada que pedia carona me deixou ir. Outros caminhoneiros não tiveram a mesma sorte. É algo que sempre vou me perguntar. Outra história que vale a pena contar aconteceu pouco antes de eu me aposentar. Estava dirigindo nas estradas do interior do Mato Grosso e dessa vez tinha um colega de trabalho comigo na cabine. Estávamos conversando, já era madrugada, e eu estava começando a sentir o sono bater. Decidimos parar para que meu colega assumisse a direção e eu pudesse dormir um pouco na cabine do caminhão. Depois que ele assumiu o volante, eu estava prestes a me deitar na parte de trás da cabine quando ele me chamou a atenção para algo. Abri a cortina da janela e vimos uma criatura caminhando sobre 2 patas, se aproximando do nosso caminhão. Ainda não podíamos ver com clareza o que era, pois estava escuro e aquilo estava longe, mas parecia estranho e assustador. Meu colega me perguntou se era um animal, uma pessoa ou o que diabos era aquilo. Respondi que não sabia, mas que com certeza deveríamos sair daquele lugar, pois algo não estava certo. Ele tentou dar a partida no caminhão, mas acabamos atolando. Estávamos presos na lama devido à chuva recente. Enquanto meu colega tentava desatolar o caminhão, aquela coisa continuou se aproximando. Começou a assumir uma forma mais nítida, parecendo um cachorro gigante, mas que caminhava em 2 patas. De repente, a figura sinistra parou, e nós ficamos observando-a atentamente. Tínhamos medo de que aquilo quisesse nos atacar. Meu colega receoso voltou depressa à cabine do caminhão. Falei para ele que era a minha vez de sair do caminhão para tentar desatolá-lo, mas ele me advertiu que não o fizesse, pois achava que aquela coisa estava esperando que saíssemos para nos atacar.
Eu disse que não acreditava em superstições, mas comecei a sentir uma energia tão pesada e um medo tão grande que nunca havia sentido antes. Então achei mais prudente ficar ali mesmo onde estava, e fechamos as cortinas da cabine do caminhão para evitar contato visual com aquela aberração. Meu colega sugeriu que rezássemos juntos para afastar aquela coisa. Ele pegou uma imagem de Jesus Cristo que sempre levava consigo e começamos a rezar em voz alta. Aquela criatura começou a uivar alto. Parecia estar ao nosso lado. Eu comecei a suar e minhas pernas tremiam feito vara verde. Continuamos rezando o Pai Nosso repetidas vezes, até que os uivos cessaram e pela fresta da cortina pudemos ver a criatura começar a recuar, até a perdermos de vista. Meu colega disse que era hora de partir e saímos rapidamente do caminhão para tentar desatolá-lo e dar-o fora dali. Conseguimos desatolar e seguimos nossa viagem, saindo de lá na maior velocidade que o caminhão permitia. Essa foi, sem dúvida, a experiência mais aterrorizante que já tive em toda a minha vida como caminhoneiro. Olá, me chamo José e trabalhei como motorista de carga por mais de 10 anos. Ao longo do meu trabalho, aconteceram várias coisas que alguns podem classificar como paranormais, já que percorrer quilômetros e quilômetros de estrada à noite propicia esse tipo de experiência. Esta é uma das histórias que mais me marcou. Eu estava saindo da cidade de Tijuana e ia percorrer toda a fronteira do México com os Estados Unidos até chegar ao meu destino final em Tamaulipas, um dos 31 estados mexicanos. Saí por volta das 8 da noite e não estava cansado, pois tinha acabado de tirar uma longa soneca em um posto de gasolina. Então estava pronto para dirigir a noite toda. Tudo estava indo como de costume. A estrada estava relativamente vazia naquela noite, e o tráfego era escasso, o que eu gostava. Já era meia-noite quando, do nada, uma van branca apareceu saindo do mato, seguindo logo atrás de mim. Inicialmente, não dei importância, pensando que era alguém que decidiu estacionar ali para descansar um pouco, e depois saiu para seguir viagem. Mas estranhamente, aquela van não me ultrapassava. Eu estava indo devagar, e sempre que havia qualquer carro atrás de mim, eu sinalizava com as luzes para que me ultrapassasse e eu dava mais espaço para que o outro veículo pudesse seguir em frente. Fiz o mesmo com esta van, mas ela continuou atrás de mim. Pensei que talvez o motorista estivesse com medo, já que era noite, e talvez não fosse muito experiente na estrada. Diminuí ainda mais a velocidade e sinalizei novamente para que ele ultrapassasse, mas ele não o fez. Em vez disso, ele também diminuiu a velocidade para continuar atrás de mim. A essa altura, eu já estava um pouco irritado, pois não sabia o que ele estava pensando com aquela atitude. Decidi ignorá-lo e continuar dirigindo. Passaram-se cerca de 2 horas, e a van ainda estava atrás de mim. Resolvi parar em um posto de gasolina para ir ao banheiro, comprar algo para comer e, ao mesmo tempo, esperar que a van continuasse seu caminho e me deixasse em paz. No entanto, quando virei para entrar no posto de gasolina, a van também o fez, mas não chegou ao estacionamento. Em vez disso, parou na beira da estrada, com as luzes acesas. Após usar o banheiro, fiz minhas compras na loja de conveniência. Quando saí, a van ainda estava lá. Eu estava ficando muito irritado e decidi caminhar até lá e confrontar o motorista, perguntando qual era o problema, se ele estava me seguindo ou se era uma brincadeira de mau gosto. Cheguei à van e bati na janela, que estava completamente escura, então não dava para ver nada lá dentro. Bati mais forte para que ele abrisse, dizendo que não fosse covarde e enfrentasse a situação, mas a pessoa que estava lá dentro não abriu a janela. Gritei que, se ele continuasse me seguindo, eu iria chamar meus amigos, que também eram motoristas de carga, para dar uma lição nele. Nesse momento, ele repentinamente arrancou e quase me atropelou. Eu ainda estava muito chateado, mas aliviado por finalmente fazê-lo ir embora e por aquele sujeito ter me deixado seguir meu caminho em paz. Subi novamente no meu caminhão e fiquei estacionado lá por cerca de 30 minutos.
Fumei um cigarro e continuei minha viagem. Tudo estava voltando ao normal. Já era quase 3 horas da manhã quando, de repente, a mesma van branca apareceu novamente do nada, colada atrás de mim. Pensei que fosse uma brincadeira de mau gosto e já não sabia mais o que fazer. Estava bastante irritado, pois percebi que isso estava se tornando algo pessoal, já que ele estava me seguindo por mais de 3 horas. Algo tinha que estar errado. Decidi chegar ao próximo posto de gasolina, que ficava a cerca de meia hora dali, e estacionar lá. Planejava pedir ajuda aos outros motoristas de carga para lidar com o sujeito da van e finalmente colocá-lo no seu lugar. Sabia que ele me seguiria até lá, então continuei dirigindo pacientemente com a van ainda colada atrás de mim. De repente, a van começou a se aproximar rápido. Pensei que finalmente ele fosse me ultrapassar, então diminuí a velocidade, mas a van também o fez. Sua janela estava alinhada com a minha, e eu sabia que o motorista estava me observando. Dei sinais para que ele se afastasse, pois era perigoso estar tão próximo, mas a van continuou se aproximando ainda mais do caminhão. Eu não sabia o que fazer, só continuava buzinando e gritando, perguntando o que aquele maluco estava fazendo. Em um determinado momento, senti que a van bateu na lateral do meu caminhão. Perdi o controle do volante e saí da estrada, derrubando uma cerca e indo parar no meio do mato. Felizmente, não me machuquei, mas o motor do caminhão apagou completamente, e quando tentei ligá-lo, ele não funcionou. Tentei usar o rádio, mas também não funcionava. Não havia sinal no meu celular para pedir ajuda. Para ser honesto, estava ficando assustado, pois estava no meio do nada, altas horas da madrugada, sem comunicação e sem ninguém para me ajudar. Como se isso não fosse suficiente, vi luzes se aproximando, e meu coração parou quando percebi que eram as luzes da mesma van branca que havia me seguido durante toda a noite. Ela estacionou atrás de mim e desligou o motor e as luzes. Fechei as janelas e peguei minha faca, que sempre carregava comigo. A única coisa que me ocorreu foi que era algum grupo criminoso que queria me sequestrar, já que a insegurança estava em alta naquela época. Mas, depois de cerca de 5 minutos, ninguém saiu da van. Decidi descer e tentar dialogar com a pessoa para que me deixasse em paz e fosse embora. Caminhei lentamente em direção à van, com a faca no bolso, pronta para usá-la a qualquer momento. Usei a lanterna do meu celular para iluminar o caminho, pois estava escuro demais para ver qualquer coisa. Estávamos afastados da estrada, em um lugar onde só se ouvia os sons da noite, e havia um forte cheiro de animais mortos no ar. Continuei caminhando até a van, cheguei à janela e bati 2 vezes, pedindo para o motorista abaixar o vidro. Não houve resposta. Tentei me inclinar para ver dentro, com as mãos ao lado dos olhos para conseguir enxergar, mas não vi nada. Gritei para que o motorista saísse, mas ele não respondeu. Continuei batendo, mas não obtive resposta. Num ato de coragem, abri a porta e constatei que a van estava completamente vazia. Não consigo explicar o horror que senti. Só conseguia pensar em quem estava dirigindo a van durante todo aquele tempo, me seguindo. Voltei correndo para o meu caminhão, mas antes de entrar, vi uma pessoa parada a alguns metros de distância, iluminada pelas luzes do caminhão. Eu disse olá, mas não obtive resposta. A pessoa apenas fez um gesto com a mão, indicando para que eu a seguisse. Eu hesitei, mas decidi segui-la, pois pensei que ela poderia precisar de ajuda. Caminhei rápido para alcançá-la, mal conseguindo vê-la à distância. Devo dizer que o local cheirava muito mal, como se houvesse algum animal em decomposição. Continuei seguindo o sujeito que de repente parou e olhou para um local específico no chão. Corri até lá, mas quando cheguei a pessoa já não estava ali. Procurei com a lanterna do celular pelo local e gritei para ver se encontrava aquela pessoa, mas ela sumiu na escuridão. De repente, quando olho alguns metros à frente, pude ver 3 corpos ao chão, sem vida. Não conseguia determinar há quanto tempo estavam ali, nem mesmo se eram homens ou mulheres, devido ao estado de decomposição. Fiquei extremamente chocado com o que vi e saí correndo desesperadamente de lá. Subi de novo no meu caminhão e pude observar que a van misteriosa havia desaparecido. Tentei ligar o caminhão e, milagrosamente, ele funcionou na primeira tentativa.
Saí dali e liguei para a polícia para relatar a descoberta. Dirigi com lágrimas nos olhos e estava muito abalado pelo que havia visto. Cheguei ao posto de gasolina e lá encontrei 2 colegas de trabalho. Eu não sabia como explicar tudo o que havia acontecido naquela noite, mas contei a eles da melhor forma possível. Eles ficaram ao meu lado, o que me tranquilizou, pois não conseguia continuar dirigindo daquele jeito. Alguns minutos depois, meu celular toca. Era um dos detetives que havia chegado ao local que eu indiquei. Eles queriam me fazer algumas perguntas e eu disse onde estava. Passou cerca de meia hora e chegaram 2 detetives no posto de gasolina. Eles me perguntaram como eu tinha encontrado os corpos e o que eu estava fazendo naquele lugar. Eu não sabia como responder, pois sabia que era uma história difícil de acreditar, mas decidi contar tudo conforme tinha acontecido, arriscando-me a ser considerado um mentiroso ou até mesmo ser detido como suspeito. Quando terminei de contar, um dos detetives tirou uma foto do bolso e me mostrou. Fiquei pasmo. Era uma foto daquela van que havia me seguido durante toda a noite. Ele me perguntou se aquela era a van, eu fiquei surpreso e confirmei que sim. Eles trocaram olhares e o outro detetive começou a me contar que aquela van pertencia aos 3 jovens que foram encontrados sem vida naquela noite. Eram 3 estudantes universitários que estavam desaparecidos há mais de uma semana, e suas famílias haviam relatado o desaparecimento deles. Disseram que os jovens tinham saído em direção à Ciudad Juárez para fazer uma reportagem sobre pessoas desaparecidas naquela cidade, já que estudavam jornalismo. No entanto, eles nunca chegaram ao destino, e ninguém tinha notícias deles há muito tempo. Por isso, era extremamente importante saber como eu tinha encontrado os corpos. Segundo os detetives, os jovens haviam sido vítimas de um crime, e eles queriam me isentar de qualquer ligação com gangues criminosas. Eu estava extremamente chocado e comecei a chorar, dizendo-lhes que aquela era a verdade. Os policiais me disseram para me acalmar e que se eu lembrasse de algo mais, deveria ligar para eles. Depois disso, eles partiram, e eu fiquei muito abalado. Me corroía por dentro o pensamento de que aqueles jovens, aquelas almas, de alguma maneira me escolheram para encontrar seus corpos, para que suas famílias pudessem finalmente dar um fim digno a eles. Essa foi a história mais intensa de toda a minha carreira como caminhoneiro, e posso afirmar com toda certeza, tudo aquilo que vivi foi muito real.